Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública. Vamos tratar do tema acessibilidade da pessoa com deficiência. Conosco está a professora Ana Beatriz Pimentel, que é mestre em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Ceará e também doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. A professora Érica Bezerra de Menezes, mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e doutora em Direito Civil pela Universidade de Sevilha, Espanha. Então é um prazer estar com vocês para esse debate, que eu considero de extrema importância, muito mal discutida nesse período eleitoral, ainda muito superficialmente, e meu agradecimento à presença de vocês duas. Beatriz. Eu que agradeço. Boa tarde, Clésio. Boa tarde, Érica. Agradeço a oportunidade de vir aqui discutir esse tema. A gente que estuda esse tema, essa temática, costuma dizer que quanto mais a gente conversa, mais coisa a gente tem para conversar. Parece que outros problemas vão surgindo, surgindo outras necessidades, e é essencial esse momento, esse espaço, para que a gente consiga levar o debate para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado. Érica? Eu agradeço também, professor Clésio e Beatriz. Como a professora Beatriz falou, de fato esse tema é um tema extremamente relevante. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que data de 2015 até agora, a cada período que a gente estuda, a gente tem outros desafios para trabalhar, enquanto pesquisadora, enquanto advogada, enquanto professora nas salas de aula, e eu acho que ainda está longe de se esgotar e está ainda muito longe da gente conseguir o ideal que a gente almeja na inclusão da pessoa com deficiência. Olha, eu queria começar assim com a discussão que eu acho que é extremamente pertinente, que é o próprio sentido hoje dado às palavras, E aí eu trouxe aqui como uma provocação para a gente fazer esse debate, eu trouxe o conceito que hoje está aí nos estatutos, que é o sentido do termo deficiência, onde é dito que a condição na qual, ou seja, a deficiência seria a condição na qual há falta de estrutura, bens ou de serviços capazes de garantir o bem-estar do indivíduo. Outra forma seria a falta de recursos disponíveis na comunidade em que o indivíduo está inserido e não na sua condição em si. Essas duas frases representam hoje a compreensão que se tem da pessoa com deficiência? Eu acho que é uma grande mudança, Essa mudança veio um pouquinho antes da Lei Brasileira de Inclusão, chegou até nós pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e nos trouxe a percepção que o conceito de deficiência é um conceito em aberto. Não é um conceito fixo e também não é um conceito modulado por um diagnóstico médico. Na verdade, é um conceito que decorre de uma interação entre algumas circunstâncias, que algumas pessoas têm, e cada um de nós está sujeito a essas circunstâncias, e as dificuldades decorrentes das barreiras que existem dentro da nossa sociedade, sejam barreiras físicas, sejam barreiras arquitetônicas, sejam barreiras de comportamento, de atitudes das outras pessoas em relação a essas pessoas com deficiência. E é interessante também que eu costumo sempre reforçar o termo correto. A gente ainda escuta muito falar pessoa portadora ou pessoa deficiente, pessoa portadora de deficiência ou pessoa com necessidades especiais. Mas o nome correto, escolhido inclusive por aquelas pessoas que efetivamente integram esse grupo, é pessoa com deficiência. Justamente porque é uma circunstância que remete a uma situação, só que não é uma situação isolada individualmente, que possa ser considerada individualmente. Na verdade, é um conceito que parte de uma interação, e essa interação tem realmente tudo a ver com essa ideia que você trouxe aí, dessas dificuldades que se impõem à pessoa com deficiência. Pois é, eu tenho observado esse debate político hoje e a gente tem percebido que os candidatos
há vereadores, há prefeito, aqui e ali tem o portador ou deficiente. E isso tem um peso, a gente normaliza, a gente vai normalizando e deixa de perceber o peso que a palavra tem. Quando a Beatriz fala da pessoa com deficiência e o conceito que você traz, o conceito que você trouxe, se a gente se percebe, ele desloca da pessoa. Sim. A pessoa é a pessoa. É a pessoa com a sua singularidade. E ele vem, a deficiência não está na pessoa, a deficiência está na estrutura que não pode, que esbarra na garantia do bem-estar daquela pessoa. Quando a gente diz deficiente, eu estou chancelando que aquela pessoa tem, o problema está na pessoa e não nas barreiras. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei para fazer, eu já pesquisava, eu já fazia o meu doutorado, e quando eu fui para minha pesquisa fora, era na Espanha, quando eu cheguei, as placas tinham menos válido. E aí eu fui falar com a minha orientadora, eu disse assim, menos válido? Aqui vocês chamam a pessoa com deficiência de menos valia, ele tem menos valia que o outro. Aí ela olhou para mim e disse assim, Érica, e deficiente? Aí a gente se toma pelo que normalizou na nossa rotina. E então, voltando ao conceito, esse conceito, ele hoje, com a própria lei de inclusão, ela estabelece que a fragilidade está desde que a gente quando a gente começa a estudar a evolução da percepção da deficiência, ela sempre esteve, até o modelo que norteou a Convenção, a Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei de Inclusão, até esse modelo, o conceito de deficiência, ele se vinculava à pessoa. A partir da declaração, ele passa a ser um modelo social. Ele entende que, na verdade, é a sociedade, a imposição das barreiras e das limitações da sociedade que tem essa deficiência, e não uma pessoa. A deficiência está na sociedade, a deficiência não está na pessoa. Na sociedade que não tem recursos, que não tem aptidão para realizar o compromisso, inclusive assumido constitucionalmente, com a inclusão de todos, né, de todas as pessoas, independentemente das suas circunstâncias, das suas características pessoais. Né? Tem uma questão que levantou agora, a gente vai já discutir um pouco norma, mas essas datas, por exemplo, a Convenção e a nossa Constituição, porque a Constituição de 88 ela já traz, né, o tema, mas vem com a nomenclatura, que é a nomenclatura superada, né? Sim. A nossa Constituição, o texto originário da Constituição ainda fala pessoas portadoras de deficiência, né? Mas isso a gente estava inserido dentro de um momento em que assim era encarada a deficiência. A Convenção de Nova York, ela é de 2006 e 2007, né? E chegou ao Brasil em 2008, 2009, e chegou pela via da Assembleia, né, no seu poder constituinte, na medida em que ingressou no nosso sistema com força de norma constitucional, é considerado uma emenda constitucional. Primeiro tratado de direitos humanos com status de norma constitucional no Brasil. Né? Então, nós hoje temos efetivamente como norma constitucional a Convenção, né? Que já traz esse novo perfil da deficiência, essa nova forma de tratamento. Então, não é uma opção da nossa sociedade, é um comando constitucional, é uma diretriz constitucional. A denominação correta também está encartada na Convenção, que é muito interessante. A Convenção, além do texto realmente ser um texto muito rico, né, realmente, verdadeiramente inclusivo, ela foi elaborada por vários grupos de pessoas com deficiência. Né? O que é extremamente importante, falar de pessoas com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência, mas ao lado
da pessoa com deficiência, trazer a fala das pessoas que realmente são aquelas que sentem essas dificuldades, dessas barreiras. Então, a convenção ela tem essa peculiaridade. E ela está no nosso ordenamento, tá? É texto constitucional desde 2009. Mas, apenas em 2015, né, foi publicada a nossa Lei Brasileira de Inclusão. E aí o Brasil, digamos assim, tornou-se mais ativo no sentido da proteção e da promoção da autonomia da pessoa com deficiência. Como a Érica falou, ainda de uma forma muito distante, muito incipiente, na verdade, né? Às vezes a gente vê algo avançando, mas daqui a pouco retrocede, né? É isso. Nós vamos voltar para esse tema, Vamos. certo? Você levantou uma questão aí que eu acho que o próprio deficiente discutindo. A própria Tudo pessoa, a própria pessoa com deficiência tudo discutindo. por nós, nada o tema era sobre esse. nós. Tudo sobre nós, o lema era esse. Como se não faz sentido se discutir os direitos da pessoa com deficiência sem a representatividade. Sem a participação. Depois dessa chamada, a gente vai ver aqui mais na frente, né, que a gente trouxe com os recursos disponíveis. E aí tudo que vocês estão falando aqui é uma demonstração do que a gente tem na prática, né? A sociedade que cria os obstáculos, né, dessa padronização. Então, o deslocamento para cá ia exigir uma operação que o tempo não permitia, né? E a gente teve que utilizar os recursos hoje, que a gente vai, né, trabalhar aqui, para que eles participassem. Eles chegam já. Né? A pessoa hoje, voltando a essa sua fala, a pessoa hoje é tida como uma pessoa com diversidade, né? A deficiência é a sociedade. A pessoa é diversidade. Quando a gente pega lá, a Beatriz falando da Constituição, quando a gente pega lá a Constituição que garante a igualdade, que garante a dignidade a todos, para garantir, e a autonomia, para a garantia dessa dignidade, dessa autonomia e dessa igualdade, eu preciso olhar o outro com as suas características, com a sua singularidade, com a sua individualidade, e aí sim começar a promoção. Então, a partir da convenção, a partir da lei de inclusão, aqui no Brasil a gente começa esse trabalhinho para perceber o outro como uma pessoa diversa. Certo. Eu vou pedir aqui os colegas da operação para trazer aqui um dado quantitativo, né, mostrando mais ou menos a condição e isso, uma pesquisa sobre condição de vida das pessoas com deficiência no Brasil, né? A fonte é IBGE, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Então tem alguns dados aqui só para a gente ter aqui um parâmetro de como é que se encontra essa situação hoje, né? Nós temos uma população estimada de 18,6 milhões, né? A pessoas a partir de 2 anos, o que corresponde a quase 9%, 8,9% da população dessa faixa etária, né? 2 anos acima. Temos que 63,3% das pessoas com deficiência eram sem instruções ou com fundamental incompleto, o que vai rebater nos dados relativos ao trabalho, né? 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho. Comparando aí com o resto da população, né? A gente vê a diferença, porque a gente tem 60,7% das pessoas que não estão nessa condição, né, se inserem no mercado de trabalho, né? E o rendimento médio, reflete também, né, da pessoa com deficiência é de R$ 1.860, né? E da pessoa sem deficiência, R$ 2.690, que dá uma diferença de 30%, né? Esses dados, eles corroboram com a nossa fala de aonde está a deficiência. Olha, quando a gente vê que a população com deficiência ela é estimada em 18,6 milhões e que essa população, 63%, eles eram sem instrução, isso vem muito do modelo de percepção da deficiência a essa época, que era um modelo médico reabilitador. Então, a pessoa tinha, a deficiência estava
vinculada à pessoa. E essa pessoa, muitas vezes, ela mostrava, até pela construção social, ela mostrava a falha dos pais, ela mostrava a necessidade que a gente tinha era de normalizar essa pessoa. Então, elas, em geral, elas estavam escondidas nas casas. Elas não tinham escolas, quando elas iam para a escola era uma escola especializada e uma escola que não promovia a autonomia, não promovia a garantia de igualdade, de não diferenciar, a garantia é a igualdade, a não diferenciação. E aí, claro, se elas não têm instrução, elas não têm trabalho, e o trabalho que ela vai encontrar é um subemprego com uma renda menor. Com renda menor. Quando a gente olha, e aí nós estamos aqui no meio de pessoas vinculadas à educação. A gente, no universo que a gente atua hoje, se a gente olha para 10 anos, se a gente olha no retrovisor, há 10 anos, quantas pessoas com deficiências nós tínhamos na nossa sala de aula? Quantas pessoas com deficiência nós temos hoje? Eu me lembro, quando eu comecei a minha pesquisa em 2014, comecei uma pesquisa dentro da universidade que eu trabalho. Eu tinha um aluno com deficiência visual e tinha uma aluna num outro curso que ela tinha trissomia do cromossomo 21. Explica o que é isso. É síndrome de Down. Tá. É o que eles chamam de síndrome de Down. E eles dois namoravam. E eu estava conversando com ele sobre inclusão, e aí ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eu tentando conversar com ele para a gente montar um aplicativo para ele se localizar dentro do campus, que o campus era muito grande. Aí eu fui perguntar quais as dificuldades que ele enfrentava. Ele disse assim, é mais ou menos como estar à deriva no mar, porque as pessoas dizem para mim, lá na fonte tu pega à esquerda. Eu não sei onde é a fonte. As pessoas não se comunicavam comigo considerando a minha característica de que tinha uma deficiência visual. A estrutura que ele falava naquele momento era uma estrutura, e aí naquele momento a gente já tinha a convenção, mas a gente não tinha a lei de inclusão e não se falava, não conhecia a convenção, não se falava muito. Mesmo sendo norma constitucional. Mesmo tendo status de emenda constitucional, não se tinha uma aplicabilidade, ela estava para a gente como uma soft law, né? Como uma só para constar no nosso rol normativo. Os dados mostram que ainda tem muito o que fazer, né? Tem, Clésio. E aí, eu andei fazendo uma pesquisa no estado do Ceará. Né? Tá. Os dados brasileiros são esses que você apresentou, mas aqui no estado a gente tem um percentual que chega a quase 28% da população, né? Com pessoas que se declararam pessoas com deficiência. Altíssimo, né? Altíssimo número. O nosso estado é o terceiro estado com um percentual maior de pessoas com deficiência nos estados do Nordeste, só perde para o Rio Grande do Norte e a Paraíba. Nosso percentual é maior do que o percentual do Nordeste, né? Então, assim, isso também traz para a gente a questão do nosso regionalismo, né? Querendo ou não, a gente aqui tem um pouco mais de dificuldade, né? Não só da idealização, mas da execução, cumprimento, fiscalização de políticas públicas voltadas a grupos, né? Vulneráveis. Então, eu achei esse dado, especialmente aqui, né? No nosso estado do Ceará, extremamente relevante. É um distanciamento muito grande. A Érica estava falando sobre a inclusão dentro dos estabelecimentos de ensino, né? Eu tenho essa mesma visão, né? E eu tenho essa visão não só dentro da minha sala de aula na universidade que eu trabalho, mas eu também tenho essa visão na escola dos meus filhos. Sempre os meus filhos estudaram com crianças
com deficiência, que precisavam muitas vezes de um apoio, e a escola efetivamente garantia esse apoio, né? O que era muito difícil. Quando nós, né, estávamos na escola, era muito difícil a gente ter aquela convivência. E conviver com pessoa com deficiência ensina. Eu já aprendi muito com os meus alunos, né? Eu já aprendi muito em como eu tinha que adaptar a minha aula para que certas e determinadas pessoas pudessem ter acesso ao mesmo conteúdo que aquelas outras pessoas não já tinham acesso sem nenhum tipo de barreira, né? Então eu já tive pessoa com deficiência visual, então eu não projetava nada, eu não escrevia nada no quadro, até na hora de falar. Eu, às vezes, para dar um exemplo, eu digo para os meus alunos, imaginem, né, vejam isso aqui. Não, vejam não dá para ver, então tem que ser uma outra... Eu já tive aluno que tinha dificuldade, né, na escuta, né, então eu tinha que dar aula de frente para ele, porque ele fazia leitura labial. Tudo isso são adaptações que a gente tem que realizar, né, de modo a trazer essa pessoa para a nossa realidade, para trazê-lo para aquilo que ele tem direito, para esse campo que ele tem direito também, né? Então é uma forma não só de cumprir o papel que a gente tem mesmo que cumprir, mas também de aprender. Eu aprendo muito. Olha, eu queria trazer uma questão que é a questão legal, certo? Aí estou bem acompanhado para isso, né? Porque as discussões, elas aparecem para nós assim como... Eu estou fazendo uma concessão, né? Digo, o poder público, né? Os agentes públicos, né? Que ocupam os cargos de decisão, trazem como se fosse... Um favor. Um favor. Eu sou um benemérito, né? Então, e aí eu queria que os colegas trouxessem aí o arquivo 3, né? Que aí a gente tem... poderíamos trazer várias outras, né? Então eu trouxe aqui para provocações e vocês vão aí destrinçando um pouco mais. Aí tem aqui a Lei 13.146, né, de 2015. A Lei de Inclusão. Isso, né? Que aí nós temos aqui no artigo 1º, depois se vocês quiserem explorar pela própria memória, tá? Eu trouxe 2 artigos aqui. O primeiro onde está dito que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade, frisar bem isso, né? O exercício dos direitos e das liberdades fundamentais. A gente fala tanto em liberdade, né? Por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Aí o artigo 2º, o A, é instituído, isso aqui eu trouxe por curiosidade, o cordão de fita com desenhos de girassóis, como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. Né? Assim, só para alimentar a discussão, né? Eu trouxe o artigo, o 2º A, porque uma política pública tão simples, né? Que a compreensão dentro do servidor público, do serviço público, nas empresas privadas, de fazer essa leitura visual e saber que aquela pessoa, né, precisa de uma outra atenção. Né? Eu acho, sabe, Clésio, que a gente precisa aprender muito, tem muita coisa para a gente aprender. Eu e a Érica, a gente pesquisa sobre o tema, a gente trabalha com isso, seja na sala de aula, seja no exercício da advocacia. Então, talvez nós conheçamos um pouco mais do que as outras pessoas, mas mesmo assim, mesmo nós, a gente também carece de ter acesso ao conhecimento de como tratar, né? De como lidar, de como ter uma orientação específica, porque também a diversidade funcional das pessoas, ela é múltipla e cada pessoa precisa de um recurso diferente, né? O fato de eu estar numa sala de aula sem fazer uso de nenhum recurso visual pode atender a uma certa pessoa, mas não a outra. Então, nós também precisamos ter esse apoio, precisamos ter esse suporte para que a gente saiba, né,
tem muita gente que vê esses cordõezinhos e não sabe, acha que é só um enfeite, é colorido, né? Da pessoa autista é colorido, do girassol, é bonito, e não sabe exatamente o que isso significa. Então, isso passa por uma questão de educação, né? De todos, de toda a sociedade, né? Passa pela educação da pessoa com deficiência para que ela tenha ciência de que ela é sim titular de direitos e ela não só pode adquiri-los, titularizá-los, mas exercê-lo em condições de igualdade. Passa pela educação da família dessa pessoa, que normalmente é o primeiro suporte que essa pessoa tem, mas de todos da comunidade, né? Porque a ideia da legislação, a ideia da norma constitucional é promover a inclusão em todos os espaços públicos, né? Seja garantindo acesso à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, reprodução sexual, a reprodução, o exercício da sexualidade, o simples caminhar pela rua, que muitas vezes a gente não tem, né? A gente fala da convenção, a gente fala da lei de inclusão, mas a gente já tem norma específica sobre isso, direcionada inclusive às cidades, né? Já que esse ano teremos, né, oportunidade de discutir essas propostas, o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, né, já faz referência à necessidade dos municípios adaptarem as suas vias, né, as suas ruas, avenidas, às pessoas com deficiência. Piso tátil, rebaixamento de calçada. Então, não é de agora, né? 2001. A gente tem a Constituição Federal que estabelece competência concorrente, União, Estado, Distrito Federal e municípios para garantir a proteção, a assistência da pessoa com deficiência. Então, isso não é a norma de hoje, né? Ela existe, ela está aí e todos os entes federados podem e devem, na verdade, né, participar da construção dessa sociedade inclusiva. Né? De novo, a gente volta para a Constituição Federal. Lá, 1988, o princípio da dignidade que está lá na nossa Constituição Federal, a pessoa tem que ser protegida. É o coração do nosso ordenamento jurídico e ela precisa de promoção, de desenvolvimento. Então, como a Beatriz está falando, a responsabilidade é de todos. Óbvio que as políticas públicas elas precisam ser implementadas, mas eu, enquanto professor, enquanto pessoa, eu tenho o dever de respeitar a outra pessoa com a singularidade e a individualidade dela e as necessidades que ela, porventura, venha a ter. Pois é, você falando e eu pensando aqui, né, a gente vê o termo liberdade, né, dignidade, liberdade, aí a gente vê alguns candidatos hoje, a bandeira da liberdade, a gente pensa, e aqueles que não têm a liberdade de frequentar um espaço público, um equipamento do município, da prefeitura, que ele não tem como chegar lá, né? Ou quando chega também não tem nada voltado para ele, né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de andar como cadeirante ou andar com um cadeirante. Eu tenho. E nessa experiência, a gente se depara com a dificuldade de uma pessoa cadeirante se mover aqui na cidade de Fortaleza. Muito embora, claro, a gente já ganhou muito. E aí a Beatriz falando da inclusão, e eu tinha falado da sala de aula, repara os shopping centers de sexta-feira, dia de sábado à tarde, a quantidade de pessoas com deficiência que a gente já vê. Nos equipamentos privados, a gente consegue ver uma estrutura de inclusão maior, mas nos equipamentos públicos isso ainda deixa muito a desejar. Se você vai, por exemplo, tem uma universidade pública aqui que eu ainda tenho uma escadaria tremenda que dificultaria uma pessoa com deficiência motora de alcançar as salas de aula. Não chegaria, né? Não chegaria. Cadê a sua liberdade da educação, né? A liberdade vai muito além dessa ideia
do ir e vir, são várias liberdades, né? É claro que existe essa questão do ir e vir. Se eu não tenho condições de andar pela rua, e aí, embora não seja a nossa pauta específica hoje, mas eu incluo aí a pessoa idosa, Sim. né? Porque tanto tenho experiência de levar um cadeirante como uma pessoa idosa, é muito difícil andar nas calçadas em determinadas áreas de Fortaleza, e não falo em áreas, falo em bairros que, em tese, né, são conhecidos como bairros nobres, né? Existem muitos obstáculos, mas também outras liberdades, como a liberdade de exercer a sua sexualidade, de exercer os seus direitos reprodutivos, como a gente estava falando, de exercer direitos relacionados à afetividade, por exemplo, né? Como a constituição de um casamento, a questão de uma união estável, a adoção de um filho, né? Tudo isso faz parte também ou deve fazer parte, né, do planejamento de vida que a pessoa, né, tem para si mesma dentro desse exercício dessas liberdades. Eu tenho que ter direito de escolher se eu quero ou não me casar, se eu quero ou não ter filhos e quantos filhos, e como, né, virar essa filiação, se por método natural, se por reprodução assistida, adoção. Isso também faz parte da liberdade, né? E para isso a gente, de novo, né, volta para o tema educação. Porque a pessoa tem que ter acesso a ter isso reconhecido, né? Muitas pessoas com deficiência não têm a ideia, né, de que realmente são titulares de todos esses direitos, que podem exercê-los, né, em igualdade de condições com uma pessoa sem deficiência, né? E aí, de novo, passa pela família, passa pela comunidade, né? Passa pelo poder público, passa por pequenos grupos sociais, a igreja, o grupo de amigos, né? A escola. Mas é uma educação muito mais ampla, né? Isso que você está colocando. É uma educação ampla, né? Diversificada, e que tem que ser inclusiva e com a participação das pessoas com deficiência. Podemos trazer aqui, já que vocês entraram no assunto, né, eu vou pedir aqui aos colegas para colocarem o próximo arquivo, que trata de barreiras e obstáculos, né? Eu vou aqui tentar fazer essa leitura, que eu também tenho uma dificuldade assim com a leitura à distância, mas você me acompanhe. Barreiras, qualquer entrave, obstáculos, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, mesmo que a gente vinha falando aqui, né? Bem como o gozo, a fruição, o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento, de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Aqui é uma referência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Aí eu trouxe ali duas imagens provocativas, né? Porque tem um obstáculo mais arquitetônico, né? Sim. Meu Deus, como a gente encontra isso, né? Está lá, e o poste... O poste, né, do lado do piso tátil, que não passa... Demais, né? E uma outra jovem, né, trabalhando, utilizando ali um equipamento, portanto, o equipamento é um computador, portanto, tem um nível educacional, né, acima da média, vamos colocar assim, né? Já é privilegiada. Isso, né? Já está incluída no mercado de trabalho. Que deve ter muita dificuldade de encontrar. Com porque, certeza, né, é isso que a gente vinha colocando lá do conceito, né? Chega aqui, né? Né? E aí a disputa como fica, né? São vários tipos de barreira, como a gente estava conversando aqui. A barreira tecnológica, que também não é só a pessoa com deficiência que tem. Quantas pessoas não perderam seus postos de trabalho porque não conseguiram, né, acompanhar essa mudança tecnológica que passou a ter uma velocidade absurda, especialmente a partir da pandemia. O desenvolvimento tecnológico, lógico que ele já vinha acontecendo e vai continuar, mas o que a gente viu ocorrer dentro da pandemia, no momento da pandemia, foi com uma velocidade absurda. Eu acho que ninguém, mesmo o pessoal da área, eu acho que não tinha essa projeção de uma mudança tão intensa, tão significativa, num período de tempo tão curto, né? A gente dormiu e acordou numa outra realidade.
que ia durar só 15 dias e foi, né, se renovando. E a gente teve que incluir a tecnologia de uma forma invasiva, né? E se a pessoa com deficiência já tem dificuldade de ter essa inclusão pela via física, né, que é o que a gente tem mais costume, avalie a via digital, que pressupõe que eu tenha acesso a um recurso específico, um computador, um smartphone, alguma coisa, internet, né, e o conhecimento de lidar com aquilo, a compreensão daqueles sistemas, como lidar com aqueles aplicativos, né? Eu acho que isso ficou muito, inclusive, visível quando o governo federal liberou, né, recurso para todas as pessoas, né? Agora esqueci o nome. E aí muitos não tinham como, né, acessar a plataforma do governo para receber as bolsas, os benefícios. O benefício, né, no começo da pandemia. E aí lotaram as antigas lan houses, ou então o vizinho fez o favor de cadastrar, né, a vizinha, né, e o benefício assistencial. Benefício assistencial. Essa barreira tecnológica, que aí a gente vem para o poder público, por exemplo, você falou no caso dos benefícios, mas muitos serviços do poder público hoje, eles se vinculam por um aplicativo, uma conversa de WhatsApp, que não pressupõe que todo mundo tenha acesso a isso. Para além dessa barreira tecnológica, eu acho que uma grande, e aí isso passa pelo que a Beatriz já falou, no que se refere à educação, as barreiras visíveis, como a barreira tecnológica, a barreira arquitetônica, elas são mais visíveis. Mas e aquelas barreiras que a gente precisa trabalhar por meio da educação, que são as barreiras atitudinais e barreiras que ferem, inclusive, ferem a pessoa ferem o exercício do seu direito. Perfeito. Você falando, eu me recordando de uma conversa com um rapaz surdo, né, e ele falando da dificuldade que ele tinha no trabalho. Ele muito competente, conseguia, passava nas seleções, entrava, mas no trabalho, na hora do intervalo, conversando, os colegas ficavam lá, separavam e ele ficava isolado. Né? Quer dizer, embora a empresa, né, tivesse colocado ele para trabalhar, mas... Porque tem um benefício, porque tem uma exigência legal e aí com isso também. Mas a própria pessoa não sentia pertencimento porque tinha uma barreira atitudinal. Perfeito. Você só fala, vem a calhar com essa... Né, quando ele me falou, eu fiquei pensando como resolver isso, né? Porque se não for por essa educação ampla, né, que aí passa por todos, não é só questão da empresa, são os trabalhadores, né? Somos todos nós, né? Sim. Na educação, empatia. Os alunos, os professores, né? Então é muito mais amplo, né? Não é isso? Eu queria trazer aqui para esse debate, aí foi uma provocação que a professora Beatriz fez, né? E eu, na hora, eu não tinha percebido e foi aquela frase, né? Nada sobre nós sem nós, né? E aí eu digo, eu tenho que levá-los, né? Então vamos encontrar uma forma. E aí a gente pediu a duas pessoas com deficiência para contribuir com esse debate, né? Eu vou pedir os colegas para colocarem o vídeo da Ana Clara. Olá, me chamo Ana Clara, sou estudante de Direito, atualmente estou cursando ali o 4º semestre. Nas horas vagas, dou ali uma de atleta de natação, então eu tento conciliar as duas coisas. Sou uma pessoa com deficiência e hoje aqui vou trazer uma indagação, uma pauta, que inclusive foi tema da minha primeira construção de um artigo na disciplina de metodologia da pesquisa jurídica, que teve como tema as pessoas com deficiência, com foco nas pessoas com autismo, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E estudando para fazer esse artigo, eu vi que a gente não pode deixar de falar que tem sim uma evolução da inclusão em todos os ambientes, não só no mercado de trabalho, mas não é
como a gente ainda merece, sabe? A gente sabe que ainda precisa de uma eficáciazinha ali maior. Mas, enfim, no mercado de trabalho, com a inserção da política de cotas, a gente sabe, deu um up, uma animada ali, mas ainda não tá longe de ser perfeita. Porque, estudando, eu vi que muitos chefes, muitos empresários contratam só por contratar, porque tem que contratar, porque tá na lei da inclusão da política de cotas, mas não conseguem manter essas pessoas com deficiência. Porque, por um motivo de falta ainda uma acessibilidade, tanto arquitetônica como atitudinal, enfim, não existe só a acessibilidade de ter rampa, de ter escada, como a gente sabe. Mas falta ali ainda uma acessibilidade, um respeito maior por... A Ana Clara trouxe, né, de um olhar de jovem, que eu acho interessante, porque ainda não está no mercado de trabalho, está entrando, né, estudante universitária, cadeirante, e traz justamente o que vinha trabalhando aqui, né? Ela tem essa percepção. O emprego hoje pela cota, né? Que é um benefício também para a empresa, uma obrigatoriedade, né? E aí você consegue acessar um posto de trabalho. Mas o problema é a manutenção desse posto, né? A progressão, né? O se sentir, né? Parte. E a né? função dessa pessoa, porque às vezes, como é apenas para cumprir com um percentual, cumprir tabela, como a gente chama, né? Muitas vezes esse posto de trabalho, ele é aquém da capacidade mesmo da pessoa, que não é da competência, que não é muitas vezes aferida, que não é levada em conta, né, na hora de selecionar. Ou seja, efetivamente, na prática, aquela pessoa ela não está concorrendo a uma seleção de uma vaga de trabalho em igualdade de condições, né? A Clara, ela foi minha aluna, né? Ela é cadeirante, então ela tem a dificuldade no que diz respeito ao acesso, mas ela é atleta também, né? E recentemente a gente viu o mundo inteiro parando para ver as Olimpíadas. O Gabrielzinho. O mundo inteiro parou para ver as Olimpíadas das pessoas sem deficiência, porque pouco se falou das Paralimpíadas, né? A gente não teve a mesma cobertura, a gente tem notícias de que não são os mesmos incentivos, não são os mesmos valores, mesmo essas pessoas fenomenais chegando lá e trazendo um número de medalhas que as pessoas sem deficiência nunca chegaram perto de trazer. Né? O volume, né? Quer dizer, a deficiência, ela não é por si só, não significa por si só a falta de condições de ter um melhor resultado. A pessoa pode sim ser uma pessoa com deficiência e ser uma pessoa extremamente competente, né? Naquilo que faz, naquilo que se propõe a fazer. Então, de novo, sem querer ser, mas já sendo repetitiva, isso passa pela questão da educação. Sem dúvida. Né? Quer dizer, a gente é que precisa tirar essa deficiência que está na cabeça da gente. Exatamente. É por isso que a deficiência está na sociedade. Os óculos da deficiência. Os óculos da deficiência. A gente precisa tirar os óculos da deficiência. De não conseguir enxergar isso, porque a pessoa pode estar numa empresa e pode ter um super desenvolvimento, seguir a carreira, ascender, mas isso é muito difícil de acontecer. Eles são incluídos para cumprir o percentual, mas nunca se fez pesquisa para saber qual é a progressão deles dentro daquela empresa, a progressão de qualificação, de promoção, as oportunidades. Eu ia fazer um mal comparativo aqui agora. A gente tem a Agenda 30 aí, que fala da ODS, da igualdade de gênero, né? E aí, hoje, as empresas, elas estão buscando mulheres para colocar no posto de liderança, mas, por exemplo, muitas empresas, elas estão buscando mulheres para colocar no posto de liderança para cumprir um número.
sem atentar, por exemplo, para a qualidade e para a competência da mulher. Uhum. Então, muitas vezes, esse encaixe, por conveniência da empresa, você traz uma pessoa com capacidade de exercer uma atividade bem superior àquela, mas você mantém ali. Isso aí é refletido, inclusive, na remuneração. A pessoa com que a gente deficiência, viu. Exatamente, os dados mostram, né? A pessoa com deficiência, ela recebe um valor bem menor do que a pessoa sem deficiência. Então, Eu vou pedir aqui o pessoal para colocar aqui, os nossos colegas, o outro vídeo, que é o vídeo da Germana Lima. Olá, tudo bem? Meu nome é Germana. Esse é meu sinal na comunidade surda. Bem, eu sou surda, trabalho aqui como professora no Instituto dos Surdos. Sou formada em Letras Libras e também já tenho mestrados pela UES. Então, hoje eu gostaria de aproveitar e destacar 3 principais políticas públicas que nossos PCDs eles necessitam. Por exemplo, nós precisamos de intérpretes em vários locais públicos, né, para uma melhor acessibilidade para os nossos alunos surdos, para os surdos. Também formações de professores, para que os professores eles possam ter fluência na língua dos surdos e possam assim dar sua aula na própria língua. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, aqui no Instituto dos Surdos, né, que é uma escola bilíngue, nós precisamos de parcerias com universidades, Unifor, outras universidades particulares também do governo. Precisamos de parcerias para que eles adentrem a nossa comunidade escola bilíngue, para que nossos alunos eles possam ter assim o desenvolvimento melhor escolar. Eu agradeço. Em poucos minutos, a Germana trouxe muita sugestão que os prefeitos ficam, às vezes, né? Olha, é cada proposta, cidade disso, né? Universo daquilo, sabe? E às vezes a gente, né, tem ações muito mais assim, objetivas, concretas, com resultado ali, né, que seria fácil até de mensurar, né? O que é que vocês... Ela começa ali por uma coisa que eu acho interessante, né? Cadê os intérpretes nas empresas, nos órgãos públicos? Nos órgãos públicos, né? A gente não consegue ver. E a gente começou a ver, eu pelo menos comecei a reparar, da última gestão para cá, a presença de intérprete de Libras nos programas políticos. E acho que... não sei no que está passando agora, eu só consegui ver só tem um dos candidatos a prefeito aqui atual, da prefeitura, eu só consegui ver trazendo um intérprete de Libras na sua propaganda eleitoral. Isso fala muito, né? Fala muito. E aí, tem outra coisa. Nesses programas que eu tenho visto, que eu tenho parado para assistir, outra coisa que eu reparo, todo mundo, quando fala da pessoa com deficiência, eu consigo ver eles se fazendo referência às pessoas com autismo. Mas as deficiências, elas não se esgotam ali. A deficiência não é só da pessoa com autismo. Na verdade, a gente tem outras gamas que ninguém menciona. E a gente também não vê pessoas... de novo, nada por nós, sem nós, a gente também não vê, eu não vi, e em razão da dificuldade, eu não vi nenhum candidato ao Legislativo Municipal que ser alguém com deficiência. Mas também, se tivesse, não seria muito difícil, em razão de toda a estrutura que a gente sabe que acompanha uma pessoa para conseguir lograr êxito em uma campanha, sobretudo municipal, que eu acho que é a mais difícil. Pois é, dá para passar a fala para a Beatriz, uma coisa que tu coloca, né? O candidato ao executivo, ele coloca uma pauta muito importante e tal. Mas nem isso.
mas ele não traz nem para compor a chapa como para uma vaga no Legislativo Municipal, para candidato a vereador, ele não estimula. Né? O partido não abre ali uma cota de recurso para uma campanha mais robusta. Né? Nós não temos isso. Quer dizer, então, na hora, quando você diz, vamos sair do discurso e vamos para a ação concreta, aí cai no vazio. Né? É isso. E é a questão também de a necessidade que a gente tem de que isso se transforme em algo real, concreto, né? É claro que isso passa pelo papel, digamos assim, né? Eles têm que construir uma agenda, eles têm que construir a proposta, eles têm que sinalizarem que estão realmente atentos a essas questões. Penso que sem a participação efetiva de pessoas com deficiência, é muito difícil se ter noção das reais dificuldades. Até porque, como a Érica está falando, a gente tem uma gama muito variada, né, de dificuldades, porque as diversidades são incontáveis, né? É lógico que o ideal, ou aquilo que seja mais próximo do ideal, é atender o maior número de pessoas, né? Afastar o maior número de barreiras, né? E aí isso inclui-se todo e qualquer tipo, né, de dificuldade. No último censo do IBGE, as categorias, digamos assim, né, de pessoas com deficiência que foram pesquisadas se referiam à deficiência auditiva, à deficiência visual, né, e algum tipo de deficiência psíquica, né, e motora também. Tá? Dentro disso, existem outros desmembramentos, existe uma gama de pessoas com questões, com situações, circunstâncias tão específicas e que precisam de apoio, que precisam de ajuda, né? E que eu acho, né, que podem também trazer de volta para a gente, né, o aprendizado, o conhecimento que a gente precisa. Eu acho que é uma questão de formação de nós todos, enquanto pessoas. Olha, na sua fala eu vou remeter para a fala da Germana também, né? Quando ela coloca a partir do lugar de fala dela, ela traz a questão da necessidade de parcerias com o Instituto, né? E eu olhando para o que os candidatos estão propondo, né? Quer dizer, como mais racional em termos de uso de recursos, né? Você fazer essa mediação enquanto poder público, da empresa, né, com os institutos, o Instituto do Cego, o Instituto do Surdo, né, outros ONGs que trabalham também com pessoas com deficiência, que poderiam ser chamados, e não é mais a necessidade de criar novos institutos. Bom, pode ser até que isso passe, né, para certos atendimentos especiais, mas essa coisa dessa efetivação do estar aqui, né? Do que a gente já tem, né? Né? A gente já tem algumas coisas. Eu fui pescar aqui o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência no estado do Ceará. Ele foi criado em 1988, em setembro de 88. Ele foi criado, mas a gente não vê um trabalho efetivo. É certo que eu estou falando sem uma pesquisa sobre isso, né? Estou falando pelo senso comum. E o Estado e o município podiam utilizar, inclusive, o Conselho, por meio do Conselho, para trabalhar esse tipo de utilização dos equipamentos que já existem, dos equipamentos públicos que já existem, e as parcerias. Esses dias eu vi que foi instituído o Dia Nacional da Vaia Cearense. Vaia? Sim. Da Vaia Cearense, na Assembleia Legislativa. E a gente tem tanta coisa necessitando criar para garantir o direito das pessoas, de uma forma geral, sobretudo no tema que a gente fala aqui, das pessoas com deficiência. E assim, sabe, a minha sensação é de que, assim, nós três estamos aqui, somos pessoas sem deficiência, as meninas não puderam estar aqui por questões de acessibilidade. Isso. Então,
a dificuldade de chegar aqui, né, só deixa visível, né, essa barreira, mas a minha percepção é que todos nós estamos caminhando para uma possibilidade, para um possível futuro com algum tipo de diversidade funcional, né? O envelhecimento hoje da população é um dado real, é um dado de realidade. E existem algumas circunstâncias que aparecem a partir da idade e que, dentro desse contexto da percepção do que é deficiência, sim, nós poderemos então estar, né, em uma situação também de dificuldade, enfrentando N tipos de barreiras, né, daqui para amanhã, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então não é falar só em função ou como se fosse um favor para um determinado grupo. Primeiro que não é favor, é um comando constitucional. Então, quem está mandando é quem pode mandar, que é a Constituição Federal, né? E manda em prol de todas as pessoas humanas, inclusive aquelas sem deficiência, porque podem amanhã estar nessa situação, né? Penso que isso é algo, a questão da idade e a questão das nossas condições psicofísicas, né? São condições que integram a nossa existência e que alguma hora a gente vai, né, encontrar com isso. Conviver com isso. Seja em razão de nós mesmos estarmos nessa situação, né, nessa condição, ou de algum familiar, né? Então, é algo urgente, é algo que realmente chama a atenção, não só, né, dos grupos mais vulneráveis, mas tem que chamar, tem que fazer parte da nossa conversa diária. Gente, né, eu acredito que tem muito mais coisas para se explorar nesse tema, né, mas lamentavelmente já estamos caminhando aí para o final do programa. E aí eu deixo aí com vocês assim, alguma observação ainda que queira explorar, né? Já deixo meus agradecimentos, foi ótima a conversa. Espero que, né, os candidatos, tanto para o Legislativo como para o Executivo, tenham a oportunidade de ver o programa, vamos divulgá-lo, né? E que peguem suas ideias e põem em prática, né? Tantas questões colocadas aqui por nós, né? Pelos colegas também que mandaram os vídeos, que eu agradeço enormemente, né? A contribuição no debate. Palavra para vocês. Eu queria agradecer, de fato, acho que é de grande utilidade pública esse momento aqui, esse momento da gente estar falando e conversando sobre os direitos da pessoa com deficiência, e faço das minhas as suas palavras, que a gente, no momento sensível, no momento de início de governo municipal, que os candidatos tenham um compromisso, até porque é uma faixa grande da população que vota. A Beatriz trouxe aí 23% da população cearense, 27, a gente não conseguiu mensurar qual é a população de Fortaleza, mas essas pessoas têm famílias e elas votam porque o nosso ordenamento jurídico é pró-capacidade. Eles completaram 18 anos, eles têm capacidade inclusive para votar. Obrigado. Obrigada. Eu também quero agradecer o espaço, agradecer aqui a conversa. Quero dizer que sim, a gente sempre tem muita coisa para conversar sobre o assunto. Fico aqui à disposição, né, para eventuais debates, eventuais outros projetos. A minha atuação profissional está muito ligada ao tema da pessoa com deficiência, é uma questão muito querida minha, né? Seja por motivos pessoais e também motivos profissionais. Então, fica aqui, reforço aqui as palavras da Érica, no sentido de que nós todos, né, temos que nos apropriar dessa discussão, temos que nos apropriar, né, do que é hoje considerado deficiência, né, e que isso está dentro da nossa vida, independentemente das nossas circunstâncias pessoais, isso faz parte da nossa vida. Que bom. Eu agradeço enormemente vocês, já convido todos para assistir o programa. Né? E assistam com um olhar mesmo de cidadão, de cidadã,
né, para efetivar cobranças, né, para olhar para as propostas que estão sendo postas nesse momento e trazer isto para a sua reflexão e a sua decisão como eleitor. E eu tenho uma última coisa. Fica à Convidar vontade. também a gente no dia 1º e 2, 3, próxima semana, primeira semana de outubro, a Universidade de Fortaleza vai estar sediando o 4º Seminário Internacional da Pessoa com Deficiência. E aí, 6º, não é o 4º, é o 6º. Que bom. Então, com essas palavras aí a gente se despede e até o próximo programa.